falando também de alimentação, né? Nessa série de apresentações que a gente está fazendo sobre o Dia Mundial da Alimentação, no último dia 16. Vou falar agora sobre a aquacultura, né? Cultivo de peixes, produção de peixes, com o Alexandre Camargo Costa, que é Managing Partner Brasil da FNF Ingredientes. Tudo bem? Tudo bem, Tavinho. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, mais muito uma obrigado. vez. Bom, o setor... Eu quero fazer primeiro uma pergunta para você. Aquicultura ou aquacultura? Que eu vejo os dois, e aí... Eu acho que os dois estão certos, eu acho que a pessoa se faz entender. Eu acho que um é mais em espanhol, outro mais em português, mas acho que é mais utilizado a aquicultura. Mas acho que a aquacultura também está certa. Mas em português seria aquacultura? Aquacultura, eu acredito. A aquicultura que tem uma perninha no Eu acredito que sim. Tá bom. Ok. Bom, falando em segurança alimentar, falando em produção de alimentos, a aquacultura, ou seja, cultivo de peixes, produção de peixes de forma fechada, né, é um dos setores importantes e onde o Brasil vem crescendo bastante também, né, no setor de carnes, que a gente é tradicional, com aves, carne bovina, carne suína, proteína animal, ovos também, leite ainda não tanto para exportação, ovo um pouco, mas dos peixes a gente tem crescido bastante, inclusive na exportação e com um viés de qualidade no nosso produto, Exatamente. que tem sido visto com bons olhos. Às vezes recusado por alguns mercados, que custa mais, pelo que eu sei, você me desmente se eu estiver falando errado, custa mais, mas é por conta do padrão de qualidade, quando comparado, por exemplo, com o produto que vem da China, que às vezes tem uma origem que você não sabe. Fala um pouquinho desse mercado para a gente. O mercado de peixes, em geral, né, da aquacultura, tem crescido muito no Brasil, tem crescido uma média de 10% ao ano. Então, ano passado, a produção de tilápia, que é o principal mercado da produção de peixes no Brasil. A tilápia é basicamente a tilápia do Nilo, que está com uma produção anual de 550 mil toneladas por ano aqui no Brasil. E crescendo. E crescendo nessa faixa de 10% ao ano. Então, tanto o consumo interno como a exportação tem puxado essa demanda na produção. Por que tem muita gente chama de St. Peter e é tudo tilápia? Todas elas são... Também é muita variação assim, de termo, mas é o mesmo peixe. Principalmente tem 3 tilápias principais aqui no Brasil, mas a grande maioria é a tilápia do Nilo que se produz aqui no Brasil. Mas existe diferença entre a carne delas? Uma é mais rosada, a outra é um pouquinho mais clara, mas... É muito pouco a diferença, é muito pouco. Em princípio é a mesma coisa. Exatamente. Tá. Além da tilápia, que é o nosso carro-chefe, a gente já trabalha também com outros peixes e vem crescendo bastante, por exemplo. Também. Principalmente na Amazônia, você tem também criação de peixes que são da região mesmo. Tambaqui, pirarucu. Isso, você tem criação também, né? Não só a pesca, mas também você tem criação. Mas o que tem realmente crescido mais e tem se industrializado principalmente a produção de tilápia no Brasil. Hoje uma coisa que você não encontrava aqui, para comer um pirarucu você precisava ir em Manaus, né? Exatamente. Hoje não, você vai aqui nesses produtos congelados, ou às vezes até fresco tem lombo de pirarucu, que é uma delícia. Exatamente. Outro dia eu fiz lá em casa, eu falei, que peixe é esse, pai? Vamos lá, aí ele dá uma aulinha. Bom, você trabalha diretamente com a questão da colocação de alimentação para as diversas espécies na água. E aí, quais são as formas? Porque a gente tem tanque-rede, tem lagoa fechada, tem represa. Como é que é isso para não perder o nutriente? Na verdade, independente da criação, você precisa alimentar esses peixes com uma ração formulada. Então, essa ração ela é formulada com milho, com soja, com outras proteínas de origem animal, para você cumprir todos esses nutrientes que o animal requer nessa nutrição dele. Então, você coloca tudo isso nessa ração e você, além disso, precisa suplementar com outros aditivos, né, como minerais, como vitaminas, para você realmente nutrir esse animal com tudo que ele necessita através da ração. Varia muito, mas, em média, qual é o tempo de crescimento e depois da despesca de peixes? Eu acredito que é menos de um ano atualmente. Menos de um ano? E aí você precisa de rações diferentes em diferentes fases, como a gente tem em outros setores da produção de proteína animal? Exatamente. Sim? Então,
principalmente em aves, suínos e também nos peixes, você tem a ração formulada de acordo com aquela fase do animal. Então, quando ele é jovem, ele tem demandas por alguns outros nutrientes e conforme ele vai crescendo, vai mudando esse requerimento pelos nutrientes. É diferente da gente porque a gente vai acrescentando nutrientes na nossa vida de acordo com como nós vamos envelhecendo. Agora, como a produção de peixes, de proteína animal, ela é para o abate, para a alimentação humana, depois de um certo tempo você começa a dar ração para manutenção. Primeiro para um crescimento sadio, Exato. saudável, depois para manutenção até a despesca. É que você tem, na verdade, na produção animal, você tem o custo que é muito importante. Então, a ração, ela custa 70% do custo dessa produção animal. Então, você quer que aquela ração seja o mais barata possível, mas que atenda esses requerimentos que o animal tem. Então, por isso que você faz essas diferentes fases. É que a ração atenda a necessidade daquele animal naquela fase, mas que ela também custe o menos possível. Então, você poderia ter uma ração só, mas ela custaria muito mais dependendo da fase. Uhum. Muita gente tem dúvida e se pergunta, mas como é que eu faço para não perder? Porque a ração vai ser colocada na água. Se for uma represa, pode se diluir, se espalhar. Se for um tanque, pode se depositar no fundo de um tanque. Outros larápios aí, surrupiões aí, podem aparecer, passarinhos e outras espécies, para poder pegar a ração que eu dei para os peixes. Como é que é o controle disso? Na verdade, a ração do peixe ela é pelletizada, então é um pellet muito bem feito, que ele consegue ficar na água durante um tempo. Ele tem uma impermeabilidade. É isso, tá. porque ele tem muita gordura também, tem muito óleo, então também ela fica na água por um tempo. E a grande maioria dessas rações também elas conseguem boiar. Então, enquanto elas estão boiando, o animal vai lá e se alimenta. Por isso que a gente vê o peixe vai lá e pop. Isso, e mesmo aquelas que afundam, mas o ideal é que você dê uma ração de acordo com a densidade que você tem de peixes naquele tanque para não se perder. Tá. Porque além da perda desse alimento, quando ele fica no fundo, você tem aquilo, pode formar bactérias, pode contaminar tem a dejeto água. ali que pode fermentar e depois entrar em decomposição e aí pode perder até Exatamente. Então, você, além de inteira, perder o alimento, você pode contaminar essa o meio água. ambiente, essa água que depois vai ser trocada e jogada para fora. Exatamente. Tá. O que é que vocês fabricam? A FNF é uma empresa multinacional? Isso, é uma multinacional. Nós trabalhamos com aditivos para a nutrição animal, principalmente com vitaminas e aminoácidos que entram na composição dessa ração. Não só para peixes, mas para todas as espécies animais, para aves e suínos também. Existe uma regra geral ou se eu estou criando tilápia, linguado, badejo, dourado, tem fórmulas específicas que nem tem para os cachorros? Pequeno porte, médio porte, Exatamente. grande porte? Cada animal, de acordo com a espécie animal, você tem uma formulação baseada no requerimento daqueles animais. Diferente das aves, dos suínos, que você já tem esse requerimento muito bem estabelecido, dos peixes, infelizmente, ainda não está tão bem estabelecido, mas você já tem tabelas nutricionais que mostram exatamente a demanda de cada espécie, de cada fase, quanto você precisa dar de aminoácido, de energia, de proteína. E vocês fabricam a matéria-prima que depois vai ser utilizada pela indústria de rações. Exatamente. Então, aminoácidos e vitaminas são aditivos que entram na ração em quantidade muito pequenas, comparado com milho, com farelo de soja, mas que são essenciais. Sem as vitaminas na composição, você não consegue fazer uma ração que atenda às necessidades dos animais. Quanto é que tem para a gente frisar mercado de produção, não de pesca, né? De produção tem crescido de 10%. Se for colocar outros peixes também, fica nessa faixa de 6% a 8%. Mas, como um todo, no Brasil, tem crescido em torno de 4%, 3% ao ano. Vocês usam muitos, para terminar agora mesmo, vocês usam muitos ingredientes na matéria-prima que às vezes têm que ser importados e vocês caminham em paralelo com a indústria de fertilizantes. Exatamente. E a indústria de nutrição de modo geral. Como é que esses últimos acontecimentos entre Covid, guerra, Ucrânia-Rússia, têm afetado o mercado de vocês? Exatamente. Então, as vitaminas, por exemplo, o Brasil é 100% dependente de importação de vitaminas. E 90% dessas vitaminas têm vindo da China. Então, esses lockdowns
tem afetado um pouco esses embarques. Então, a gente recomenda que os clientes que utilizam essas vitaminas na nutrição tenham um pouco mais de estoque dessas vitaminas, porque se você tem o lockdown, você tem porto fechando, você tem atraso nesses embarques, então é muito importante você ter um pouco de estoque para poder passar por esses momentos mais difíceis. A gente conversa muitas vezes aí com amigos que trabalham diretamente nessa parte aí de importação e exportação, e eles falam exatamente isso. É preciso agora se programar corretamente, não dá mais para esperar, não, vai faltar, eu vou pegar. Não, aí você não acha. Exatamente. É então, você tem que ter esse estoque, é um custo, isso acaba tendo um custo na produção animal, mas infelizmente é melhor você ter esse custo a mais do que você faltar um ingrediente que é essencial na ração que você precisa produzir. Ok, Alexandre Camargo Costa, FNF Ingredients. Qual é o endereço de internet de vocês? É fnfingredients.com. Ok, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Pelas informações. Até breve. Obrigado, Tavinho.